Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje vamos a mais uma questão 32 do vestibular da URGS. Primeiro gostaria de dizer para vocês que eu estou muito contente, nosso canal já conta com 225 inscritos, crescendo a cada dia esse número, tá certo? Então peço que você continue divulgando para o seu amigo, para sua amiga, para que cada vez mais tenhamos mais estudantes aqui conosco, tá bom? Então vem comigo, a questão diz o seguinte, pessoal. Para o censo escolar realizado pelo INEP, cada escola é identificada por sua localização como urbana, rural e diferenciada. Entre as de localização diferenciadas, são identificados os tipos de escola que estão representados no gráfico a seguir. Então aqui nós temos as escolas por categoria, em situação diferenciada. Então temos unidade de uso sustentável, que são 1.122, de terra indígena, 3.115, área remanescente de quilombos, 2.369, áreas de assentamento, que é a maior quantidade, 4.440, e unidades prisionais, 514, e unidade de internação socioeducativa, 266. Então, sobre o número de escolas de educação básica representado no gráfico acima, é correto afirmar que requisitos alternativas, e a gente vai resolver cada uma delas, identificando por que é verdadeiro, a que for verdadeira e as que são falsas, por que são falsas, tá certo? Então vem comigo, olha só. Então aqui temos o gráfico, e a pergunta, a afirmação A. O número de escolas em terra indígena supera o número de escolas em áreas remanescentes de quilombos em mais 50%. Olha só, pessoal, sem fazer a divisão de três... Bom, primeiro a gente teria que identificar, Identificar quantas escolas nós temos em terras indígenas e quantas escolas nós temos em áreas remanescentes de quilombos. Em terra indígena nós teríamos... Opa, deixa eu apagar aqui que foi... Englobou a outra ali, Em terra indígena nós temos 3.115, que é aqui essa aqui do gráfico. Em áreas de quilombo nós temos 2.369. Mas essas contas, repara aqui que são os números certinhos de calcular. O que a gente poderia fazer, pessoal? Olha só. Vocês concordam comigo que eu poderia arredondar, olha só, 3.200. E daí eu vou chutar esse número para cima aqui também. Vamos chutar para 2.400. Só para as nossas contas ficarem mais fáceis. Tá certo? Como a gente vai ter uma margem aqui, vocês vão ver, eu posso fazer isso. Então esses zeros aqui eu simplifico, ó. E aqui eu posso simplificar por 8, então fica 4 terços. O que equivale a 1,33%. 1,33, O que significa 3 barra aqui, Porque vai se repetindo infinitamente, tá? Daí pontinhos aqui, então. Então o que significa isso, pessoal? Significa que teve um aumento em relação de 30% dessa... Ou seja, esse número de escolas em terras indígenas supera em 30%, 33% o número de áreas de quilombos. Então isso aqui é falso, porque ali diz que é mais de 50%. Então, para ser preciso, o que teria que ser feito? Simplesmente dividir o número de escolas em terras indígenas pelo número de escolas em áreas remanescentes de quilombos. Realizando essa divisão, pessoal, nós obteríamos 1,315, tá? O que é aproximadamente 31,5%. Mas como a gente está numa prova de vestibular, às vezes realizar essas contas a gente perde um certo tempo, Então se a gente arredondar aqui um pouquinho esses números, olha só, a gente tem quase a mesma coisa, E não interfere na avaliação da afirmação, tá certo? Então, portanto, essa afirmação é falsa, A segunda afirmação, o número total de escolas situadas em localização diferenciada no Brasil em 2016 não ultrapassa, ou seja, não supera as 11.000 escolas. Será que isso é verdade? Bom, o que eu preciso fazer para descobrir o número total de escolas em situação diferenciada? Professor, esse gráfico não é o número de escolas em situação diferenciada? Exatamente. Então é só somar o que tem em cada categoria. Então, o que tem aqui de uso sustentável, em terra indígena, de quilombos, assentamento, prisional
e socioeducativa, certo? Então, simplesmente eu vou somar. Somando isso, o que nós obtemos? Nós obtemos que temos 11.826 escolas. Então, a afirmação é falsa, né? Eles estão dizendo que não ultrapassa os 11 mil. Então, a nossa afirmação é falsa. C. O percentual de escolas remanescentes de quilombos está entre 15% e 25% do total de escolas em situação diferenciada. Então, a gente tem 2.369 escolas, né? Quantas escolas nós temos? Nós temos 11.826, né? Novamente aqui, pessoal. A gente teria que fazer, para fazer exatamente, saber o número exato, a gente precisaria dividir esses números. Só que são umas coisas chatas, umas contas difíceis de fazer, né? Assim, não é que seja difícil, é que você perderia um tempo, coisa que você não tem muito. Né? Então, o que a gente poderia fazer? Arredondar. Chuta esse cara para cima, olha só. Diz que isso aqui é 2.400. Deixa eu fazer aqui mais embaixo. Vou apagar aqui. Aqui seria o número exato, tá? 2.369 dividido por 11.826. Eu vou voltar um pouquinho. Tá? Então vamos chutar para cima. Então vamos chutar aqui a 2.400. E daí o número de escolas em situação diferenciada, vamos dizer que é 12 mil. Né? Então o que acontece aqui? Esses zeros simplificam-se. E nós podemos agora fazer o quê? Nós podemos efetuar a divisão aqui. Por quanto? Né? Por 24, vocês concordam? 24 vezes 5 dá o quê? É a mesma coisa que 20 vezes 5, que dá 100, mais 4 vezes 5, né? Isso. Então, que dá 20. Então, tem 100 mais 20, que dá 120. Então, simplificando aqui por 24, nós temos 1 em 5. Né? Então, o que significa isso? Isso aqui é a mesma coisa que 0,2. Ou ainda, se a gente quiser representar isso em porcentagem, 20%. Tá certo? Então, realmente está entre 15% e 25%. Então, a afirmação é verdadeira. Para saber exatamente, pessoal, o que a gente teria que fazer? Fazer essa divisão de 2.369 por 11.826. Isso dá umas contas bem xarope, né? Que você ia perder um tempo desnecessário na sua prova. Então, olha só, se a gente fizesse aqui só a título de curiosidade, olha quanto é que ia dar. Dá quase 0,20 que a gente achou, né? Dá aproximadamente. Ia ter um outro dígito aqui na quarta casa, tá certo? Portanto, então, a afirmação ela é verdadeira, né? Esse número de escolas em áreas de quilombo representa os 20%, né? Que está entre 15 e 25. Muito bem, então a afirmação é verdadeira. Vamos só analisar as outras, né? Para a gente entender direitinho por que as outras não servem. Apenas 4% do total de escolas estão localizadas em unidades socioeducativas. Muito bem, quantas escolas a gente tem? 266. Quantas escolas a gente tem no total? 11.826, né? Aqui é a mesma coisa, pessoal, olha só. Vamos chutar para cima também. Vamos dizer que isso aqui é 300. E o de baixo é 12 mil, tá? 12 mil. Então, esses zeros simplificam-se, né? E agora, simplificando por 3, então eu tenho a mesma coisa aqui. 1 sobre 40. Bom, 1 sobre 4 não é a mesma coisa que 25 Desculpa, que 0,25. Então, 1 sobre 40 é 0,025. 0,025. E que representa o quê? Representa 2,5%. Então, a nossa afirmação, pessoal, ela é falsa. Né? Não representa os 4%. Mas vamos ver o que a gente teria que fazer para obter o número exato. Para nós obtermos o número exato, pessoal, o que a gente teria que deveria ser feito, né? Bom, para obter o número exato, bastaria, né, nós dividirmos os 266 por os 11.826. Então, realizando essa divisão, a gente obteria aproximadamente 0,025%, que representa 2,25% e não os 4%, né?
Então, por isso, nossa afirmação ela é uma afirmação falsa, tá certo? Bom, então, por último, né, o que nos falta? A quantidade de escolas em unidades prisionais representa a 10ª parte da quantidade de escolas em áreas de assentamento. Então, vamos ver. Áreas de assentamento, nós temos 4.440. E unidades prisionais, 514. Nossa, isso aqui grita, né? Grita de tão falso. O que seria a 10ª parte, né? Um décimo, né? Então eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar por um décimo. Então nós temos 4.440. Então se eu multiplicar por um décimo, o que seria um décimo de 4.440? Então esses caras simplificam-se 444, né? Faltou um 4 aqui, tá? Que é diferente das 514. Então é um pouco mais, realmente, não é 10%, não é a 10ª parte, é um pouquinho mais que 10%, tá certo? Então a afirmação ela é falsa, né? Então, a nossa alternativa correta final, né? A única que a gente viu que era verdadeira era a afirmação C. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa, deixo o meu e-mail à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima.